Hello and welcome again. Here we continue learning English a little bit every day. Olá, bem-vindos novamente. Aqui a gente continua aprendendo inglês um pouquinho a cada dia. Então, hoje para aula, as aulas passadas a gente já viu até agora, então, o verbo to be, nosso todo-poderoso, lembra? E a gente viu as diferentes maneiras de cumprimentar e de se despedir. Agora, o que eu vou trazer para vocês é a questão do soletrar. Então, nós vamos aprender o som de cada letra. O que acontece, tá, gente? O inglês difere um pouco do português. O inglês não é uma língua fonética como no português, que a gente tem B com A vira Bá, C com A vira K. A é sempre A não ser que você tenha um acento. Isso não existe no inglês. O som da minha letra vai mudar de acordo com minha combinação de letras, tá ok? Por isso que o A não é sempre A, por isso que a gente fala apple e não apple, mas você fala ape. Então você fala Larissa, você não fala Leirissa, por exemplo. Você tem essas variações. Ai, como que eu vou aprender? Existem certas técnicas, mas eu não acho que venha ao caso a gente aprender essas técnicas agora, porque seria muita coisa para memorizar. Então o melhor é a gente indo conforme a gente vai lendo. Quando vocês forem assistir alguma coisa, prestar atenção na pronúncia também. E dessa forma nós vamos ajeitando como que a gente vai aprender a falar as palavras em inglês. Certo? Então, a gente tem aqui na tela, ó, vocês têm o alfabeto na frente de vocês, tá vendo? E eu escrevi embaixo como que fica a pronúncia de cada letra, tá ok? Por que que isso é importante? Vamos lá. Muito comum, eu usava principalmente no meio de negócios para soletrar e-mail, para soletrar o nome, se alguém não entendeu. Então, algumas vezes a gente usa soletrar. Fora que é importante você saber o som de cada letra, né? Mesmo que ela mude em cada palavra que ela tiver, dependendo da combinação que ela tiver. Mas, enfim. Aqui a gente vai dar uma olhada e eu vou ler junto com vocês. Então, eu quero que vocês, aí na casa de vocês, repitam em voz alta para vocês praticarem. Se tiver com vergonha, tem mais gente em casa? Vai no cantinho, quando for tomar banho, fica lá falando um monte e vai praticando, tá bom? Mas aqui não precisa ter vergonha, esse espaço é seu e é para você praticar. Então vamos lá. Vocês têm A, B, C, D. Presta atenção à pronúncia no D, tá? Não é D e não é D. Mas o mais próximo seria o D. Se estiverem com muita dificuldade, pode ser. O que é uma dica que eu dou para vocês fazerem esse som do D? O D e o T no inglês, eles não são tão marcados como a gente, que a gente fala D, T, é bem marcado. No inglês é D, T, não é tão marcado. Como que vocês podem fazer isso para praticar? Se vocês colocarem a língua de vocês bem na curvinha onde termina a gengiva e começa o dente, aqui, T, D, se vocês colocarem ali e tentar emitir o som sem tirar a língua do céu da boca, é difícil, mas vai sair o som que vocês estão procurando, tá ok? Então, eu falo pra vocês fazerem esse exercício só pra vocês terem uma ideia do som, ó. É mais ou menos esse som. É muito difícil falar com a língua ali. Então, mas é pra vocês entenderem o som que vocês têm que fazer. Então, muita atenção aqui pra vocês não fazerem o D, porque o D vai ser o som de outra letra que a gente já vai ver. Então, vocês têm D, E, F, G. Agora sim, então o G deles é a pronúncia do nosso D, tá ok? Então, G, H, H, I, J, K. Ó, o J, lembra do DJ? Vocês não falam DJ? Então é o J ali do DJ. J. Então J, K, L, leva a língua lá pro céu da boca. L, M, fecha a boca no M. Fecha a boca mesmo. Toda vez que vocês tiverem uma palavra que termina com M, vocês vão usar o M, fecha a boca no M. É isso que vai diferenciar o som do M e do N, tá? No inglês. Por isso que muitos gringos, não sei se vocês já conheceram algum, quando eles vão falar sim, eles falam sim. Sim, eles fecham a boca. Então, fecha a boca no M também, tá? M, N, também língua lá em cima. É como se vocês fossem fazer o N, mas vocês não terminam, não desce a língua. Ó. N, parou lá em cima. N. Então, M, N, O, P,
Q, R, S, T, de novo a linguinha lá que eu falei que ele é suave, T, U, V, W, essa é meio chata, não é W, W, tá? Posso fazer W? Pode. É aceitável quando tá falando rápido, quase sai mesmo. Então, W, W, X, Y, igual, lembra do mineiro, Y, ou também da música, vocês já viram, né? YMCA, ou você tá assistindo, espero que vocês conheçam essa música, mas vocês têm YMCA, então Y é do Y, Z ou Z, eles falam dos dois jeitos, ok? Então, mais uma vez para vocês verem aí um pouquinho mais rápido agora. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, or Z. Okay? So, for example, então, por exemplo, hello, my name is Larissa. That's spelled L-A-R-I-S-S or S-S-A. O que é esse double S? É como se eu falasse dois S's, tá? Então, quando você tem duas letras seguidinhas, você pode ou falar a letra duas vezes, ou você pode falar double. Por exemplo, o nome que eles têm lá, Connor. Então, C-O-N-N-O-R or C-O-N-N-O-R. Pode falar dos dois jeitos, o que vocês se sentirem mais confortáveis, ok? Então, eu vou falar para vocês como soletrar um e-mail, por exemplo, ok? Então, no e-mail, normalmente a gente tem diferentes símbolos ali, que a gente tem também o arroba, ponto e tudo mais. Tem gente que tem underline, tem tracinho. Então, vamos lá. Eu vou falar pra vocês o meu e-mail da época de escola, que, lógico, tinha um underline. Todo mundo do tempo de escola tinha um underline. Não venham querer me enganar, porque eu acho que todos tinham um underline. Então, mas não se preocupa, porque não é uma combinação louca, é só underline meu nome mesmo, né? Tinham uns muito criativos, adorava. Era legal o e-mail naquela época. Enfim. Então você tem, por exemplo, o meu e-mail. Era lari_de_donato@hotmail.com, tá? Então fica aí pra soletrar. L-A-R-I _ não é underline que eles falam. Existe, mas não é muito usado, tá? Então, _ DIDONATO at é o arroba, só um AT, at hotmail or HOTMAIL dot, é o ponto, dot. Para todo ponto? Não é para todo ponto, mas depois eu trago para vocês uma sessão só de pontos do inglês, porque eles falam diferente, cada ponto é de um jeito. Então, .com or .com, ok? Então, pratiquem vocês também soletrando os e-mails de vocês. Eu vou falar para vocês os diferentes símbolos que a gente tem normalmente utilizado em e-mail, tá? Então, você tem o dot, conforme falei, que é o ponto, dot. Vocês têm o underscore, ok? Que é o underline ali, underscore. Dash é o tracinho. Dash, então, por exemplo, se fosse um tracinho, LARI dash DIDONATO, ok? O arroba é o at, conforme eu falei, e acho que é principalmente isso que vocês usam em e-mail. Se tiver alguma outra coisa que vocês usem, me manda aqui, se vocês tiverem dúvida, que eu esclareço para vocês, tá bom? Mas eu acho que é principalmente isso. Então, lembrem-se, inglês não é uma língua fonética. O som da nossa letra muda dependendo da combinação de letras que a gente tem dentro da palavra, ok? E aí tá um exemplo para você soletrar o nome de vocês, para vocês soletrarem o e-mail. Então, agora é praticar muito. Vocês vão me mandar como que tá a pronúncia de vocês aí praticando o alfabeto. And I will see you next class. Thank you very much for today and see you next class. Bye bye!